Vamos entrando agora na polêmica do Fausto Silva. Essa fera aí, eu já soube imitar ele um dia. O Faustão, todos sabem, estava internado precisando de transplante de coração. Os primeiros papos que surgiram a respeito disso é que a fila poderia ser longa e que pessoas esperam por meses por um coração. Só que de maneira surpreendente, o Faustão já conseguiu o coração para transplante, ainda bem. Só que isso não veio de graça, quer dizer, não tô falando sobre o coração, tô falando essa repercussão, ela veio também recheada de desinformação e pessoas achando que o Faustão só conseguiu um coração rapidamente porque ele é o Faustão. E a gente queria falar um pouco sobre isso, porque existem lados da coisa aí que talvez não estejam muito claros. A gente deu uma lida aí numas paradas para tentar passar para vocês. O Faustão entrou na fila do SUS para receber um coração. O SUS administra todos os transplantes feitos no Brasil, que inclusive é o país que é líder em transplantes no mundo, tá? Protejam o SUS a todos os custos. Inclusive, um dado, aí você me desculpa a falta de confirmação, mas eu acredito porque a fonte foi um médico que eu sigo e tal, ele poderia estar falando uma besteira, mas eu duvido muito. Que se fosse fazer sem o SUS, um transplante de coração custaria por volta de 8 milhões de reais, tá? Isso era o que o Faustão teria que pagar, acho que se fizesse fora do Brasil. Pois é, pra falar, eu preciso de um coração nos Estados Unidos. Boa sorte, brasileiro, consiga, vai lá. Então, todos os transplantes são administrados pelo SUS e o Faustão não furou fila nenhuma. Primeiro, porque o termo fila já é inadequado dentro desse contexto. O mais adequado, como o Buba levantou pra gente, seria chamar isso de uma lista. Por que uma lista? Porque a lista, ela não necessariamente está numa ordem de chegada. Existe uma série de critérios para você avançar nessa lista. Por exemplo, eu vi um relato no Twitter de uma menina que disse que o pai aguardava um transplante de rim, se não me engano, há vários meses, e ele foi chamado para o hospital para fazer o transplante, e ao chegar lá, fazendo os exames preliminares, descobriram que ele estava com febre, e sabe o que aconteceu? O transplante não foi feito e ele voltou para a lista. E por que isso? Porque uma simples febre durante um transplante pode ser fatal. Você tem que estar em condições perfeitas para poder fazer esse transplante. Então isso é recorrente, acontece da pessoa estar esperando há meses por um transplante e na hora do vamos ver, putz, ela tá com uma questão... O caso, por exemplo, de uma jornalista que eu sigo. A mãe aguardava um transplante também há meses, se não me engano chegou a passar de ano o dela, e no meio do período, ela estava quase chegando na vez dela, no meio do período a mãe dela teve um infarto. Ela voltou pro final da fila, da lista, porque uma pessoa que acabou de ter um problema sério como esse não pode fazer um transplante. O transplante é uma cirurgia extremamente delicada. Então você tem esse primeiro fator. Algumas pessoas são mais adequadas para fazer do que outras. Não é uma fila, mas eu cheguei primeiro. Tá, mas o coração que acabou de chegar, ele pode não ser compatível com você por questões de perfil de anticorpos, por questões de tipo sanguíneo, o que é muito relevante no caso do Faustão, porque o Faustão é do sangue tipo B, que é um tipo de sangue muito mais raro do que a maioria. E também as condições em que o paciente se encontra. O paciente pode ter chegado lá, mas o meu pai precisava de um coração antes do Faustão. Sim, mas o seu pai poderia ter tido uma série de problemas, porque uma série de questões impeditivas, porque eles exigem uma série de exames, acompanhamentos e tudo mais para poder fazer. Então, o Faustão não furou fila nenhuma. Mas existe um fator que a gente também precisa citar aqui, que daí talvez revele um pouco da injustiça existente aí na base capitalista, né, da parada. Como você precisa de condições ideais para fazer esse exame, você tem que estar em plena saúde, não, porque senão você não precisava de um transplante, né, mas você precisava ter uma saúde adequada para o transplante em contexto. Você precisa ter um acompanhamento muito de perto. E você precisa mas você não pode ficar doente nesse meio tempo. Então, se você tiver a possibilidade de estar numa observação, numa clínica foda e tudo mais... Com os exames em dia. Com os exames em dia. De pegar alguma infecção. Uma infecção qualquer no hospital. Sem ter que esperar por meses na fila para poder fazer o exame que vai te levar para o coração. Porque muitas vezes são exames que demoram... que se você for fazer pelo SUS, demoram 6, 1 ano, 8 meses, por aí, né? Então, sob essa ótica... O Faustão teve melhores condições de estar apto a receber um coração do SUS, certo? Não é nenhuma afirmação injusta aqui. Uma pessoa multimilionária tem mais condições de acelerar os seus exames preparatórios para o transplante, de ter um hospital mais adequado, mais limpo, enquanto uma pessoa vai esperar a fila, às vezes, no sistema público de saúde, ele pode esperar no Einstein, tá ligado? Mas
esse papo de que só conseguiu o coração porque tem dinheiro, furou a fila, isso é falácia, isso não é verdade. Mas existem esses dois lados da moeda, que a gente também não pode ser injusto e passar esse pano e dizer que ele não tem nenhum privilégio. Tem privilégio porque uma pessoa rica consegue estar melhor adequada para o momento do transplante. Isso é fato. Mas a fila, ela acontece. E aí a gente tem dados aqui para compartilhar, porque quando as primeiras notícias que eu li falavam que o Faustão poderia esperar até um ano pelo seu coração. Era uma média de 18 meses, eu acho. É, 1 ano e meio. Primeiro que a lista, a prioridade de nomes na lista, ela também muda de acordo com a gravidade da situação. Uma pessoa que tem um problema de coração menos grave, menos mortal, ela vai aguardar por mais tempo. A pessoa que tá correndo mais risco vai pra cima. Vai subindo nessa lista. E também os números que a gente conseguiu ler aqui sobre o tempo médio de espera para transplante de coração. Você quer ler aí, Buba, pra gente, por favor? Sim. Esses dados são tipo do último ano, certo? É o dado mais atualizado que temos, com pacientes que conseguiram fazer seus transplantes e quanto tempo eles esperaram em média, para você ter ideia de por que o Faustão conseguiu tão rápido. Vamos lá. Isso aqui, ó. Mais de um ano, 38 pessoas. Certo. Espera, né? 38 pessoas esperaram mais de um ano para receber um coração recentemente, Isso. tá? De 6 meses a um ano, 48 pessoas. Ou seja, mais gente esperou menos do que um ano do que as que esperaram um ano, certo? Isso. De 3 meses a 6 meses, 39 pessoas esperaram. Certo. De 30 a 90 dias, 65 pessoas. Certo. E menos de 30 dias, 72 pessoas fizeram o transplante. Ou seja, a maioria dos transplantes de coração dentro dessas faixas de períodos foi feita em menos de 90 dias. Em menos de, não. Em menos de 30. Em menos de um mês. Em menos de um mês. Se você pegar da faixa de 30 a 90, você soma 60 com 70 e pouco ainda. Ou seja, foram feitos, num período de 90 dias, mais de 150 pessoas receberam corações. Tá? Nesse ano foi realizado 262 transplantes de coração. Então, veja só, dos mais de 260 transplantes de coração foram feitos. O Brasil é líder mundial nesse negócio de transplantes. Então, não é estranho que o Faustão tenha esperado pouco tempo para receber um coração, dada a gravidade do seu quadro e também, naturalmente, dadas as condições em que ele teve o privilégio de se manter por ter dinheiro. Mas o dinheiro dele não furou a fila do SUS, tá? Então, repasse essa informação quando você ouvir alguém falando no bar isso. Eu vi um comentário lá que era no Instagram da notícia do transplante do Faustão, um tiozão falando: eu estou há 3 meses esperando uma cirurgia de retirada de vesícula, nem transplante é, e o cara rico consegue um coração em um mês. Se pelo menos eu tivesse nascido rico, né? Cara, não é a mesma coisa. Se você tem pedra na vesícula, por exemplo, você pode passar vários meses tratando disso, até que você faça. Não é uma cirurgia, dependendo da crise ou de não haver crise, é uma cirurgia que você pode levar meses para fazer. Eu fui fazendo particular e demorei mais de 30 dias para tirar minha vesícula também. No particular, porque não é um caso, tipo assim, se comparado a um transplante de coração, é um caso muito menos mortal. O quadro do Faustão com certeza era mais grave do que esse sujeito. E a fila de transplante não tem a ver com a fila de espera de cirurgia para uma cirurgia de vesícula. Então, são ilações e comentários que estão sendo feitos com muito preconceito e muita desinformação. E a gente também não pode fazer esses comentários individualizados assim. Sim. A gente tá falando de uma questão nacional, né? Exatamente. E também não pode fazer, sabe por quê? Porque isso coloca um ponto de interrogação na cabeça de quem pensava em doar, mas agora tá tipo, mas daí vai pra algum rico que comprou meu coração. Não vai acontecer. O SUS administra isso, é uma equipe muito competente que trabalha com isso. Então, não vai cair nessas histórias, não vai deixar que essas histórias entrem na sua cabeça para tentar desencorajar pessoas a doarem órgãos. Até porque, meu querido, a chance de você precisar de um órgão é estatisticamente muito maior do que a chance de você acabar do número de doadores. Ou seja, a gente precisa de mais doadores. Então, desinformação não ajuda em nada essa situação, tá ligado? Então, aliás, lembrando sempre, no Brasil, diferente de em outros países, você pode ter uma carteirinha de doador, você pode andar com essa documentação, mas no Brasil é suficiente que a sua família informe numa eventual tragédia que aconteça com você, que você gostaria de doar seus órgãos. Então, qualquer registro público, qualquer afirmação, deixa seus pais saberem que sim, você doaria seus órgãos, entendeu? Porque você pode salvar vidas, tá ligado?
Sim. E tem muita gente falando no chat aqui que foi muita coincidência. Não é questão de ser coincidência, gente. É que o caso do Faustão era um caso muito grave. Sim. Não é nem uma questão de coincidência, não. Já teve matérias que deixaram a gente assustado falando o quadro do Faustão piora antes da notícia. Cara, o Faustão tava com uma máquina tomando medicamentos que ajudava a bombear o coração dele suficiente pra mandar o sangue pro corpo inteiro. Imagina, ele já não tava funcionando. O coração dele tava sendo bombeado por máquina, velho. E é disso que a gente tá falando. Ninguém tá falando. A única, não é coincidência, a única questão aí é que o Faustão teve todas as condições para ter o atendimento médico adequado para se colocar numa boa posição da lista. E isso pra tá apto ao transplante. Pro transplante. Mas isso não diz respeito à fila de transplantes do SUS, velho. Não é isso. Ele não furou fila. Ele, infelizmente, vive num contexto do capitalismo que dita quem vai ter melhor atendimentos na rede particular, nos hospitais de luxo, e isso talvez coloque ele numa condição melhor para conseguir estar bem na lista ali. Mas como o Buba mesmo leu, mais de 70 transplantes foram realizados nos últimos 30 dias, só de coração. E é que nem o professor Humberto falou no Twitter também, esse caso é um caso só pra gente... Só pra mostrar e a gente falar como o SUS realmente é muito foda, tá ligado? Imagina, 70 transplantes e eles não eram de pessoas milionárias, não. Não estão falando que foram 70 pessoas com o patrimônio do Faustão que receberam corações em um mês. Se fosse fazer sentido essa questão de comprar coração, só rico tinha. Talvez fosse até interessante, é porque daí eu não sei se qual é uma questão ali de sigilos e tal, de burocracias, mas de levantar o perfil social desses 70 transplantados. Eu acho que tem de quem doa só. Então, porque seria interessante para poder mostrar para esse público que tá achando que o Faustão furou fila. Nós estamos falando que no último mês, mais de 70 brasileiros receberam transplantes de coração. E o Faustão foi um deles. É isso. O quadro dele era grave, o coração dele estava sendo bombeado por aparelhos. E que bom que o SUS funciona. A gente tem que exaltar o trabalho do SUS, que faz do Brasil o maior transplantador de órgãos do mundo. E não espalhar desinformação, porque isso desencoraja a doação de órgãos, tá? Então é importante, mano. Fala essa porra, espalha essa porra. Rapaziada falando, parecendo bolsonarista, tá ligado? No chat? Que isso? Não, é foda, é foda. Você tem dados de um lado e você tem essa coisa, essa informação leviana, tipo, o cara é rico e demorou só um mês. Mais de 70 brasileiros demoraram menos de um mês só agora, filho. São mais de 200 e tantos transplantes foram feitos só esse ano no Brasil. O Faustão é um deles, mano. O que vocês não entenderam, tá ligado? Porra, mano. São dados. Se você vai criticar, critica a questão de que existem hospitais de luxo, convênios e tudo mais. Critica a fila do SUS pra ser atendido num exame e tudo. Mas vai querer achar que o Faustão comprou um coração, mano. Sabe? Daqui a pouco vocês vão estar falando que ele mandou matar alguém, pagou milhões pra uma família matar um parente pra dar o coração pra ele. Pelo amor de Deus, mano. São dados, tá ligado? É a opinião de um chat contra a opinião de profissionais de saúde, deixando claro pra você que o Faustão não comprou um coração, mano. Ó, tem aqui, ó, um resumo de como funciona todo esse processo, né? Certo. Em ordem cronológica de cadastro, gravidade do quadro, quem necessita de internação constante... entre parênteses, com uso de medicamentos intravenosos e de máquinas de suporte para a circulação de sangue, fecha parênteses, tem prioridade em relação à pessoa que aguarda o órgão em casa, que era o caso do Faustão. Sim. Tipo sanguíneo, um paciente só pode receber um órgão de um doador que tenha o mesmo tipo sanguíneo que ele, que no caso do Faustão era o tipo B, que é bem raro. O porte físico, alguém alto e mais pesado não pode receber o coração de um doador muito mais baixo e magro que ele. Tem essa questão, o Faustão tem um biotipo específico, que precisa receber um tipo de coração específico. Não adianta você falar, mas o meu tio... Eu dou pra você, por exemplo. Tá não dá, eu nunca conseguiria receber o coração do Buba. Não adianta você falar, meu tio está na fila de coração e o Faustão recebeu antes. Tá, o caso do seu tio pode até ser grave, mas se ele for um senhor de 60 quilos... O coração que entrou no Faustão não ia entrar nele. Não ia entrar nele, exatamente. Vai, Buba. Tem outra que é vai. Distância geográfica. O órgão precisa ser retirado do doador e transplantado no receptor em um intervalo de até 4 horas. Imagina. Ou seja, não é possível fazer a ponte entre duas pessoas que estejam muito distantes uma da outra. Sim. E o Faustão, ele estava em segundo nessa lista. Por causa da gravidade dele e todas essas questões. Sim. E daí o que aconteceu foi que o coração que transplantou nele
não servia por algum motivo no cara que era na pessoa que era o primeiro da lista. Sim. Rapaziada, apenas 10% da população tem sangue tipo B, tá bom? Esse é um dado que eu peguei aqui agora. O O e o A formam 87% da população. O grupo B é 10% e o AB, que é o do meu pai, sabia? É 3%. O meu pai, uma vez, ele recebeu... Meu pai sempre contou essa história, que ele recebeu uma dispensa no exército, porque o sargento lá foi fazer... Meu pai serviu o exército aos 18, e o sargento foi fazer uma filtragem ali por tipos sanguíneos, quem ia fazer o quê? Liberação tal hora, vai fazer não sei o quê. E aí meu pai não andou à frente, ele... E aí, ô sargento... E aí, ô soldado? Você não ouviu o negócio? Ele falou, eu sou AB. E o cara nem sabia que existia. Ele falou, AB? Porque 3% da população é AB. E apenas 10% é B. Ou seja, de cada 10 corações que vão surgir para transplante aí, apenas um vai entrar no Faustão. Ou, olhando por outro lado, para cada coração que o Faustão pode receber, tem outras 10 pessoas que não podem. Isso daí falando... Só pelo tipo sanguíneo. Só do tipo sanguíneo. Ainda tem 9, né? Que o Faustão tem, tipo, sei lá, 1,90 m de altura. Sim. É isso. Olha só como é específico. O coração que o Faustão recebeu já não poderia ir estatisticamente para outras 9 pessoas, porque elas não têm o tipo sanguíneo tipo B. O Faustão é um cara de grande porte, ou seja, tem que ser compatível. Depois ainda vai bater o perfil de anticorpos, para não rolar rejeições e infecções e tudo mais. Então, é muito difícil que o coração que foi pro Faustão pudesse ir para qualquer pessoa. Só porque só porque ele tem dinheiro. Não é isso, velho. Não é isso, entendeu? Então, nós estamos falando que mais de 70 corações foram implantados nos últimos 30 dias e que bom que o do Faustão é um deles. Só isso. Exatamente. Doe órgãos e não espalhe desinformação. Como foi o tweet que você falou lá, você vai esperar, inclusive igual essas pessoas do chat, de um povo que achou que remédio para infecção de cavalo ia curar Covid, sabe? Infelizmente, falta muito conhecimento quando o assunto é ciência, medicina. Então, não vamos espalhar desinformação, porque desinformação mata. Literalmente, em muitos casos. Entendeu? Então é isso aí. Certo ou não? Certo, certíssimo. Tá falado? Tá Demorou. falado.